Há 10 anos iniciei uma jornada que mudaria a minha vida para sempre. Cada cliente, cada história, cada momento inesquecível fizeram parte da minha vida. Convido você a vir junto comigo conhecer a minha história. Falar sobre o Thiago é muito fácil. Foi uma criança saudável, nasceu com 3,970 kg e 56 centímetros. Teve uma infância na roça, sempre já sendo um idealizador de sonhos. Ele tinha muitos sonhos de inovar, de ser empreendedor. Quando conseguiu a primeira maquininha dele tirar foto do Paraguai, para ele foi a maior alegria da vida dele, né? Daí veio com problema, tivemos que devolver, veio de outra. E ele ficou muito triste com isso. E sempre arrumou computadores quando ele podia, já desde crianças, assim, né, jovem, né? E sempre lutando para ser empreendedor. E hoje, graças a Deus, conseguiu chegar onde chegou. Sempre, nunca deu problema pra gente. Um rapaz, um homem de caráter, gosta das coisas excelentes, tudo perfeito. É um empreendedor. Só tenho orgulho. Só tenho muito orgulho de falar sobre ele. Não, ele sempre foi um rapaz muito trabalhador desde pequeno. Gostava de trabalhar, mas gostava também de fazer os seus negóciozinhos também. Muito de trator ele não foi, ele já era mais de computador e celular e sempre tirava foto, né? Ele tinha a câmera dele, já vendia umas fotos, né? E ele sempre pensava alto, né? Sempre pensava alto e foi subindo e foi fazendo os negócios dele. Trabalhou em Agrolândia como jardineiro, né? Daí ele entrou como na área de fotografia e de lá, então, ninguém segurou mais, né? Sempre tentando melhorar e sempre seguindo para frente, e buscando mais, buscando as coisas novas e fazendo cursos para sempre ser o melhor profissional possível, que hoje se tornou um grande profissional. A minha infância foi uma infância parecida como de muitas pessoas, né? Uma infância humilde, no interior, brincava aqui nesses lugares, brincava com brinquedos que nós mesmos fazíamos, com ferramenta do pai, madeira, né? A gente tinha sempre os bichos aqui, tipo os cachorros, o gato, as vacas. Como a gente sempre tinha bastante trabalho na roça, a gente plantava tanto fumo na época, milho, e tinha a produção de leite, tinha gado de corte, então a gente tinha muitas coisas. A minha educação e dos meus irmãos também foi uma educação muito conservadora, a gente morava aqui no interior, tinha as nossas coisas, né? Então fomos educados para ser honesto, para ser trabalhador, então tanto que a gente trabalhou desde sempre, quando podia ajudar o pai e a mãe a gente já ajudava. Então aqui no interior, na roça, tem serviço sempre, então assim, quando chovia às vezes tinha serviço de outra coisa para fazer, então a gente não teve uma infância como a maioria das crianças tiveram, com tecnologia, com acesso a muitas coisas, não. A gente brincava com o que a gente encontrava na natureza, aqui das ferramentas, né? Então assim, isso também eu acredito que estimulou a nós a procurar coisas muito melhores hoje, serem pessoas de bem, serem pessoas empreendedoras, com criatividade. Então isso faz parte dessa educação também, de certa forma. Então aqui olhando as fotos hoje, eu consigo ver um pouco da minha história através dessas fotografias, que é a minha profissão hoje. Então eu vejo quão importante é ter essa infância documentada. Então meus pais tiveram sempre esse capricho, que não é uma questão financeira, é uma questão de capricho, né? Então eles tiveram o capricho de ter sempre alguma coisinha para poder documentar de certa forma as melhores fotos que a gente tinha aqui da nossa casa, do nosso passado. Então hoje, visitando esse passado, eu consigo ver tantas coisas e lembrar de tantos momentos bons que teve aqui, também ruins que a gente passou,
mas com muita gratidão e só pensando que graças ao que eu vivi aqui, me tornou essa pessoa que eu sou hoje. Então a relação minha com meus irmãos, nós somos 3 irmãos, sempre foi muito boa. Tinha as briguinhas normal de irmão, fechava o pau, mas estava tudo certo. Então a gente brincava, se divertia, se ajudava nos trabalhos. Então eu tive mais proximidade com o meu irmão Fábio, que era mais próximo, só 3 anos diferente de mim. E meu irmão Luan tem 9 anos a menos que eu, então foi um pouco mais distante. Mas a gente sempre se deu super bem, brincávamos sempre juntos, brigávamos juntos também. Mas foi muito bom, né? Então a gente tem uma relação muito boa hoje ainda, né? A gente é muito amigo, somos parceiros em todas as ocasiões, por que precisar. Então essa é a parte boa, né? A gente tem essa relação muito estreita e muito unida com a minha família. Então a minha família é muito unida hoje, nós se damos todos muito bem, então isso é muito gratificante. O Thiago é aquele cara bem irmão mesmo, ele é protetor, ele é muito família, um exemplo de empreendedor, né? A gente sabe aqui na cidade, tanto que ele luta e batalha. E ele tinha bem nítido desde cedo a paixão que ele tinha por fotografia. Eu lembro na nossa infância, lá na Serra dos Alves, a gente era muito ligado com os animais. Do nada aparecia o Thiago com uma digital fazendo foto nossa com os gatos, no meio das vacas. Hoje muita lembrança que já se perdeu lá da época. Com certeza ele deve estar nos arquivos dele e faz a gente reviver isso. Muitos animais que já partiram, que hoje revirar o acervo dele, deve estar essas fotos lá. E era muito nítido que a paixão dele por fotografia, computação, ele vivia já nesse mundo. A primeira câmera digital lá da Serra provavelmente era dele e ele já vivia fotografando. A gente sempre se deu muito bem, Thiago, a gente foi sempre muito parceiro desde muito cedo. Ele já me ajudou muito também desde financeiramente, ele já trabalhou mais antes do que eu, ele já saiu de casa, já trabalhou em busca aí de uma vida melhor. Então ele sempre me ajudou muito e a gente se deu sempre muito bem. Eu acho que as brigas eram irrelevantes, assim. Tendo que a gente trabalhou mais de 6 anos junto no escritório dele, hoje eu segui outro caminho, mas a gente acho que sempre conseguiu separar muito bem, assim, a profissional com família. Isso que prevaleceu e a gente conseguiu, quase mais de 6 anos, trabalhar junto na loja. Eu acho que o sucesso ele é almejado por quem sonha. Então ele foi uma pessoa que sempre sonhou e sabia onde ele queria chegar. Ele lutou muito para isso, trabalhou muito no final de semana, deixou de muita coisa da vida dele, que ele fala até hoje, para estar na vida dos outros. Então acho que tudo que ele construiu é mérito totalmente dele, ele nunca teve ajuda de ninguém, ele realmente queria aquilo. Então hoje tudo que ele construiu é realmente reflexo do tanto esforço que ele teve. E eu desejo muito mais sucesso para ele, que a gente possa viver muitas coisas boas, viajar muito ainda juntos como irmãos. O Thiago era sempre muito esperto em tudo, né? Ele sabia já mexer com informática desde pequeno. Fotografia nem se fala, que era o sonho dele ser fotógrafo. Então a gente tinha um computador, ele tinha comprado um computador quando ele era mais jovem, o primeiro computador. E a gente brigava até para poder usar o computador, na época não tinha nem internet, né? A gente usava o computador só para fazer uns trabalhos, e daí eu tinha um joguinho, assim, a gente discutia bastante com o Thiago, mas assim, sempre muito querido comigo, sempre me dando muito conselho. Uma pessoa assim que desde criança a gente foi super parceiro. Quando eu era até mais criança, quando era bebê, ele sempre me lograva no iogurte, brincava de aviãozinho, ele sempre me logrando. Mas isso foi, acho que maravilhoso, a nossa infância junto. Não tenho nada assim de dizer que faltou alguma coisa. Sempre me aconselhou muito quando eu era pequeno também. A gente ia para a escola junto com ônibus. Ele trabalhava na época de jardineira, a gente ia junto de manhã cedo. Ele fazia a marmita dele já cedo, assim. Desde pequena, sempre muito disposto em tudo, assim, dedicado, acordando cedo também, sempre muito focado em tudo. E os sonhos dele sempre foram muito bem abençoados por Deus e sempre a gente teve o apoio, a gente sempre apoiou ele em tudo. Mesmo a gente não dando certo, a gente voltava, vamos começar de novo. E ele também sempre me apoia em tudo, sempre me dá muita atenção, muito conselho, também peço muito para ele em questão de administração. O que eu posso fazer para melhorar em alguma coisa, o serviço. O Thiago sempre é uma pessoa assim que é maravilhoso, ele tem uma visão assim do mundo assim de empresário mesmo. Na fotografia para mim, não sendo meu irmão, mas é o melhor que tem, não adianta. A qualidade que ele presta no serviço dele é incomparável. A gente tem, olha, o melhor fotógrafo que pode ser, o melhor irmão com certeza.
Eu aqui nessa figueira, muitas das vezes eu sentei e comecei a pensar sobre a minha vida. Eu na minha infância, imaginando como que eu ia poder desbravar o mundo, de que forma, qual seria meu destino profissional, né? Até então eu não sabia, estava naquela fase de não saber o que seguir, qual profissão, né? Sempre tive paixão por tecnologia, sempre achei que tinha que ser algo relacionado à criação, sempre fui criativo. Então aqui nos pés dessa figueira, eu sentei muitas vezes para pensar na minha vida. E hoje, visitando o passado, a parte ruim é de que eu voltei no passado, mas o passado não está mais aqui. Como eu tinha a visão de tudo aqui à volta, hoje já não está mais do jeito que eu deixei. Então essa é a parte que a gente fica um pouco triste, né? Então esse caminho que a gente está fazendo aqui foi um caminho que eu fiz muito na minha vida, né? Então para ir para a escola, da minha casa aqui na Serra dos Alves até na escola dá 2 km. Então eu fiz muito esse caminho de a pé, depois de bicicleta. Quando estava terminando veio o transporte escolar, né? E da nossa casa até ao centro são 18 quilômetros, então é muito longe, né? Então a gente sempre viveu nessa realidade de estar longe do centro, longe do supermercado, longe de qualquer outra coisa, né? Mas era a nossa realidade, a gente vivia numa realidade muito feliz também, e eu me emociono passar aqui, né, na comunidade, voltar aqui na comunidade, porque aqui mora muitas pessoas que eu gosto muito ainda, né? Então assim, eu tenho muitas lembranças boas e a nostalgia toma conta num dia como hoje. Falar do Thiago para mim é um prazer. Entrou no primeiro ano do ensino fundamental, com 7 anos, e já entrou com tudo. Muito criativo, esperto e sempre era o primeiro da classe. Então, a gente estava trabalhando no jornal, na sala de aula, e inventamos de fazer uma televisão. Então ele assistia o jornal e trazia para apresentar em sala de aula. E me surpreendeu, ele não sabia ler ainda, né? E começou a ler através da televisão. Então a gente arrumava essa televisão numa carteira na frente do quadro, ele sentava lá. Eu não sei se ele lia ou se ele dizia decor, porque ele é muito bom para decorar as coisas. E assim, o avanço dele foi muito. No segundo bimestre, ele já estava lendo. E assim, ele surpreendeu toda a escola. A gente, os alunos, aonde se interessaram mais a aprender a ler. E o Thiago foi muito esperto. Ele sempre trazia novidades. Ele queria mais e mais e mais e mais. Ele deixava a gente meia louca. Que é verdade, tem que dizer, né? Porque ele foi assim, um rapaz muito criativo. E depois da televisão da escola, ele começou a participar da internet lá em casa, indo lá. E bem no fim eu aprendi com ele. Ele foi meu professor de internet, né? Quando o rapaz, ele frequentava a nossa casa e a gente sempre apoiando ele, né? Thiago, vai em frente, você consegue, né? Assim, foi um rapaz exemplar. Ele é um exemplo para a comunidade nossa da Serra dos Alves. Ele me chamava de bico de fogo. Ah, bico de fogo, e agora? O que é que tu acha? E à noite ele viu lá para casa, disse, vai em frente. Vai voar, rapaz, você consegue. Vai até o fim, até onde você conseguiu o que você quer mesmo. Então ele se achou com a fotografia. Ele foi um rapaz muito lutador, muito trabalhador, muito honesto. Então para mim é um prazer verdade mesmo sim, falar dele. Porque ele criou muita asa, ele subiu muito.
ele está na profissão certa, né? Claro que ele tem que querer mais ainda, né? Porque a gente não pode sossegar só com aquilo que tem, né? Então todo mundo vê que ele é um rapaz de sucesso. Eu, quando criança, sonhava em um dia poder voar de avião e tinha plena certeza que no futuro eu voaria muito mais de avião do que andaria de ônibus. Ter trabalhado com o Thiago no nosso momento do nosso casamento foi algo muito especial, porque nós já conhecíamos o Thiago, já tínhamos uma amizade, e para nós não gerou nenhum momento de insegurança, porque nós fomos até o Thiago porque conhecia o trabalho dele. Apesar de ele, no dia que nós celebramos o nosso casamento, foi o dia que ele inaugurou a marca Thiago Metzger, nós fomos até ele por conhecer o trabalho dele, saber que ele tinha um diferencial. Então foi por isso que nós fomos até ele, né? Por saber esse diferencial que era o que nós buscávamos. Então nós ficamos felizes em celebrar esse momento e ter ele lá conosco. Então foi algo que para nós foi muito legal, porque nós vemos que aquilo que marcou nós e nós nesses 10 anos construímos um casamento sólido, né? Nós vemos que o Thiago também, nesses 10 anos, construiu uma marca sólida que é o Thiago Metzger. E hoje, 10 anos depois, quando nós olhamos as fotos do nosso casamento, a gente não vê apenas as imagens. Por meio do olhar do Thiago, a gente consegue reviver a emoção do que a gente viveu há 10 anos atrás. Aqui nós temos o nosso estúdio, tanto corporativo como gestante, infantil. Aqui todas as pessoas saem maravilhadas com a estrutura que a gente tem e com o resultado que a gente entrega. Nesses 10 anos de carreira, surgiu a necessidade de fazer algo novo, né? E então, desse anseio de novidade, de coisas diferentes, surgiu o projeto do Garden, que é um projeto preparado para eventos, para casamentos, eventos corporativos. E recentemente a gente inaugurou a nossa capela ecumênica. Tem sido um diferencial do nosso espaço e tem atraído muita gente para cá também. Nós aqui, da organização do Garden Eventos, juntamente com os meus sócios, estamos muito satisfeitos com esse novo negócio. É algo super diferente e inovador aqui na nossa região. Aqui no Garden, a gente conta com uma pousada exclusiva para os casais que casam aqui no nosso espaço. Conta com um camarim completamente equipado para fazer a maquiagem, trazer a sua maquiadora aqui no nosso espaço. Uma ampla suíte de 70 metros quadrados para você trazer as madrinhas e ficar ali o dia todo curtindo. Suíte com hidromassagem, a lareira, climatização. Então, todo o conforto que você precisa você encontra aqui na nossa pousada, junto ao nosso centro de eventos. Eu trabalho há quase 8 anos com o Thiago. Nessa trajetória aprendi muitas coisas com ele e acredito que a palavra que define é resiliência, porque empreender é uma trajetória desafiadora e ele sempre está buscando novo, está buscando algo sempre para trazer o melhor para os seus clientes. Então admiro muito o trabalho dele e desejo todo o sucesso do mundo, né? Que a nossa parceria então dure por muitos anos aí pela frente. Então, eu sou a Aline, amiga do Thiago há 9 anos, repare bem, quase os 10 anos de história da loja, então eu acompanhei toda essa evolução
E conhecendo o Thiago, conhecendo a família dele, conhecendo o lugar que ele nasceu e cresceu, eu posso dizer para vocês que é muito interessante pensar que um filho de agricultores que trabalhava tirando leite, trabalhando com fumo, que é uma das culturas mais pesadas que pode existir, chegou num trabalho tão bonito como é a fotografia. E eu não digo assim que ele chegou nesse trabalho com uma evolução que se tornou melhor, porque as duas profissões elas são lindíssimas, mas eu posso dizer que ainda hoje eu vejo muito do agricultor Thiago no fotógrafo Thiago. Seja a sensibilidade, a composição das cores, aquela visão da composição da natureza também por dentro das fotos. Então eu vejo muito do que foi a criação dele também no trabalho que ele desenvolve. Quem diria, né, que aquele menino lá do interior da Serra dos Alves ia chegar até a fotografar na Europa. E sem perder nunca para ninguém no quesito qualidade, e eu vi ao longo do tempo tudo que ele investiu em equipamentos, em software de computador, máquina que funcionava e daqui a pouco não funcionava, investimentos altíssimos. Esse é um mundo todo que gira muito em investimento e ele nunca deixou de fazer aquilo que sabia que podia melhorar a relação do trabalho dele. E eu acho que esses são apenas os primeiros 10 anos. Ainda vem muita coisa pela frente, parece que cada vez mais a inteligência artificial vem para substituir a mão de obra, mas eu tenho certeza que a pessoa que está por detrás do clique, ela sempre vai fazer a diferença. E no caso do Thiago, vocês já vão saber que isso vai envolver muito mais coisa, né? É a pessoa que está por detrás da câmera que faz a diferença. Aqui é o nosso escritório, onde a mágica acontece. Temos a edição, a diagramação dos álbuns e também os atendimentos presenciais. Tudo aqui nesse lugar. Agora, eu quero mais do que nunca continuar contando histórias através das minhas lentes.